Temos meditado, irmãos, na palavra de Deus, junto ao livro de Apocalipse. Estamos caminhando aí, nesse livro de revelação de Deus ao nosso coração. Hoje vamos partir para o capítulo 4. Já olhamos a primeira sessão, a primeira visão envolve a vida da igreja, Cristo no meio da igreja. Vimos as cartas enviadas às igrejas. Vimos que o Senhor é aquele que conhece a igreja, o contexto e a cidade onde ela está inserida. Vimos que Deus é aquele que tem promessas para a vida da igreja e tem também uma missão para a igreja junto a cada cidade, levando o evangelho, levando a boa nova, num tempo de desafio, num tempo difícil, num tempo de perseguição também. Mas Cristo está no meio da igreja, sustenta a igreja com o seu poder, com a sua graça. Nas suas mãos ela caminha. Agora estamos entrando numa segunda visão, uma segunda parte. Um outro momento que João, exilado na ilha de Patmos, uma ilha prisional, passando por prisão devido à ação do imperador Domiciano, pior do que Nero, mais sanguinário, mais cruel, mais violento, contra a igreja. Sabe que João é o último dos apóstolos vivos, todos já sofreram o martírio, já pagaram com a vida a fé em Cristo. O apóstolo Paulo foi o último, antes de João. Guilhotina romana. Agora, João é preso, levado à ilha de Patmos, e lá ele recebe essas revelações maravilhosas de Deus com respeito a Cristo e a sua igreja. Mas nós vamos entrar num momento em que a igreja vai sentir e vai perceber que ela enfrenta mesmo desafios, perseguições, lutas. Ela é afligida, ela é maltratada, ela sofre pressões, ela enfrenta batalhas, ela tem inimigos, tem um mundo tenebroso que a cerca, com princípios, com valores contrários ao princípio da fé, desafiando a igreja todo dia. Tem a mão do Império Romano, numa figura revelada por Deus, a João como uma besta que emerge do mar, uma figura monstruosa de governo, que usa do poder que tem para bater no corpo físico da igreja, para aprisionar a igreja, para amedrontá-la, para feri-la mesmo no seu corpo, ferir os seus membros, com prisão, com açoite, com morte por guilhotina, por crucificação, morte por lançá-los na arena para serem devorados por feras ou mortos por gladiadores, servindo de distração ao povo. A igreja sofre pela perseguição do próprio diabo, o dragão de Apocalipse, a serpente do Éden. Esse é o inimigo da igreja. Esse não quer que a igreja viva com credibilidade, não quer que ela viva e sustente a fé, não quer que ela proclame o evangelho, quer dificultar de todas as formas e usa de ferramentas, de instrumentos para impedir a igreja. Há os falsos profetas, falsos mestres, que até em nome de Deus se levantam para dizer o que Deus nunca disse. Diz o Apocalipse que é aqueles que vêm para seduzir o coração dos homens, levando por caminhos, por veredas tortas, distantes do querer de Deus, da fé, do caminho da salvação único, verdadeiro, que está em Cristo Jesus. Caminho de verdade, caminho da vida, caminho que leva a Deus. Único caminho, o caminho. Então são inimigos. Os inimigos, irmãos, já foram vencidos. Todos eles. Vencidos. Cristo já venceu, já lançou por terra todos os inimigos. O fim deles está determinado. Serão lançados no inferno. Serão destruídos no inferno. Mas enquanto eles puderem lutar, vão lutar contra a igreja. Enquanto eles puderem ferir, vão ferir a igreja. Enquanto eles puderem intimidar, vão querer intimidar o testemunho da fé cristã, que a igreja proclama e sustenta. Vão prender, vão matar, vão disseminar falsas doutrinas, falsos ensinos, para seduzir o coração, vão tentar desacreditar a igreja na sua palavra, no seu testemunho. Vão agir de todas as formas, com todas as ferramentas, em todo o tempo, tentando de alguma forma
combater a igreja, e a luz que a igreja traz, a luz de Cristo, que pode dissipar trevas, que pode saquear o inferno. Para essas forças nós somos os terroristas, nós entramos na treva, na escuridão, no meio do pecado, no mundo pecaminoso, e saqueamos lá, levando a luz do Evangelho e trazendo pessoas de lá para a graça maravilhosa de Deus. Pessoas são transportadas do reino das trevas para o reino maravilhoso da luz. Mortos são alcançados pela palavra que dá vida. E essas forças não nos amam, não querem o nosso bem, pelo contrário, nos odeiam. Jesus falou na sua oração sacerdotal de João 17, Pai, eles não são do mundo como eu não sou. O mundo os odeia. Não quero que tires do mundo, há uma missão para cumprir, há um evangelho para sustentar, há uma missão de proclamação do evangelho, de sustento da fé, que a igreja vai viver, mas peço que os livre do mal. Somos livres do mal, pela fé que exercemos, tudo vai passar, nem mesmo a morte vai poder nos vencer, pelo contrário, é a última inimiga a ser vencida por nós. Então nós caminhamos, e a igreja é sustentada naquilo que João vê aqui, o trono de Deus. Para a igreja que sofre, para o coração que busca respostas, para uma mente cheia de questionamentos com respeito à fé e o caminhar da igreja, os desafios que a igreja tem, a certeza de que o Senhor governa. O Senhor da igreja é Senhor de todo o tempo. Ele está sentado no trono, e é isso que João vai ver, é isso que ele vai contemplar, nesse tempo maravilhoso da sua vida. A prisão não pode impedi-lo de subir aos céus, ele vai mudar de lugar, ele vai sair da terra, onde ele estava recebendo os ensinos, ouvindo e escrevendo tudo o que via e ouvia, agora ele vai ser levado para os céus. É claro que não fisicamente, mas diz o texto em espírito, e lá ele vai ter o revelar do trono de Deus. O trono de Deus é chamado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, muito sabiamente, de a sala de comando do universo. É o tema da nossa reflexão aí. Dali Deus comanda tudo, Deus controla tudo, Deus coordena tudo, Deus ordena tudo. Nós vamos verificar que tudo está em razão do trono, tudo está em volta do trono. O trono é o centro, Deus é o centro, centro da história, centro da vida, centro do universo. Tudo gira em torno de Deus, é em razão de Deus, é em razão da existência de Deus, do agir de Deus. Porque é Ele que fez todas as coisas, e é Ele que tem o controle, o domínio sobre todas as coisas, em todo o tempo. E é isso que João vai ver, vai visualizar. Então a igreja está sendo ferida, mas o destino da igreja não está na mão do imperador, não está na mão do império, não está na mão daquele que fere, não é na mão do diabo ou do falso profeta. O destino da igreja está nas mãos de Deus. É Ele que faz com que a igreja caminhe, é Ele que faz com que a igreja estenda as suas tendas. É Ele que dá à igreja a possibilidade de ver prosperar a proclamação da palavra. É Deus que governa tudo, que tem nas mãos todas as coisas. Vamos para o nosso texto, Apocalipse capítulo 4. Quero ler só os 3 primeiros versículos agora. Depois eu vou mencionar ainda o verso 4, o verso 5, o irmão vai poder ver em casa. Mas os outros versículos desse texto, domingo que vem nós falamos, há mais gente diante desse trono aí. Mas hoje nós queremos ver a presença de Deus no trono. Há esse texto aqui, está projetado, você pode acompanhar por aí, meu irmão, minha irmã, se desejar. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombetas ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito,
E eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Até aqui por enquanto. Acompanhe, irmãos, que haja graça de Deus ao nosso coração na reflexão que fazemos da sua palavra. João, diante do trono de Deus, uma porta nos céus se abre. Uma porta nos céus, que revela a ele o futuro. E vai dizer: só para cá, eu subi em espírito. Eu te mostrarei o que deve acontecer. Não é o que pode ser que aconteça, mas é algo que Deus traz com a certeza, com a convicção daquele que governa, daquele que rege as nações, daquele que cumpre as promessas, daquele que age, que faz e ninguém pode impedir o seu agir. E ele diz: só para cá, eu vou revelar o seu coração, para que seja revelado à igreja as coisas que vão acontecer, coisas do futuro. O ser humano quer conhecer o futuro. Ele busca cartomante, ele busca gente que joga búzio, ele busca gente que lê a mão. Ele busca aquele que fala que é profeta, que pode falar para você o que vem por aí na vida, no ano que vem. O ser humano tem uma curiosidade com respeito ao futuro. O único que pode revelar o futuro de verdade é Deus. Só Ele conhece o futuro, do jeito que Ele é, e da forma como ele vai acontecer. É Ele que escreveu. Ele que determinou. Nenhum dia você pode acrescentar à sua vida daquele que Deus já determinou. Todas as coisas estão escritas num livro, na mente de Deus, da minha vida e da sua vida, enquanto nenhum deles havia ainda. Eu não tinha nascido. Deus já conhecia a minha história. Deus já sabia por onde eu ia passar, o que eu ia viver. É a onisciência de Deus. Isso faz dele Deus. E agora uma porta no céu se abre para revelar coisas concernentes ao futuro, ao coração de João. E é interessante que ele recebe de Deus não apenas o futuro, mas o discernimento para entender o futuro. Quando ele começa a perceber, a entender que o futuro vem da mão de Deus, porque Deus é quem reina, Deus é quem governa. Precisamos entender isso. Isaías, o profeta, vivia no seu tempo um momento de desafio à fé dos judeus, que viravam as costas para o Senhor e que tinham pela frente um castigo, uma disciplina pela frente. Deus começa a anunciar a disciplina por meio de Isaías, Deus começa a executá-la no tempo de Jeremias. Jeremias escreve o livro das lamentações, a dor, o sofrimento que começa a vir sobre o povo. Muitos corações começam a entender que Deus desistiu de Israel. Deus não se lembra de nós. Deus não lembra a nossa dor. Deus não contempla a nossa face. Deus não ouve a nossa oração. Deus não se importa com a nossa aflição. Muitos dos judeus começavam a crer assim. Isaías não. Isaías no capítulo 64, ele vai lembrar essa verdade, porque ele vai dizer: olha, tem muita gente achando que Deus se esqueceu de nós, que Deus saiu do governo, que Deus não conduz a história, que Deus não pode agir em nosso favor, que de fato o Senhor Deus nos abandonou. Mas no capítulo 64 de Isaías, ele diz: eu clamo a Deus, porque eu sei que Ele pode romper os céus e descer. Eu clamo a Deus porque eu creio que o Senhor do universo é aquele que agiu no passado e vai agir agora. E não tem Deus na terra, nem ninguém, nem nada que possa fazer em nosso favor, cuidar de nós, trabalhar em razão da nossa vida, mais do que o nosso Deus. Se não for por Ele, nada vai acontecer, porque não há outro que possa merecer a nossa confiança. E aí nós lemos dos Salmos, os Salmos que dizem que os deuses dos homens são deuses que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm mãos e não apalpam, nada podem fazer por aqueles que o buscam, que o adoram, que o servem, que trazem as suas ofertas e oferendas. Irmãos, não importa
a incerteza da nossa vida, a dor, o sofrimento que possamos estar passando agora, os desafios que tenhamos hoje, como pessoa ou como nação. Nosso futuro está nas mãos de Deus, nossa esperança está no Senhor. Ele conhece, Ele sabe, Ele guia, Ele conduz, Ele sustenta, Ele guarda a coroa da vitória para aquele que é fiel, fiel até a morte. Fiel até no desafio de morte, fiel até o último dia de vida, quando fecharmos os nossos olhos aqui e abrimos os nossos olhos, o lado de lá dessa porta aberta para João, o lado de lá dos céus. O imperador está perseguindo, está maltratando, está ferindo. As lutas da igreja são grandes. João é levado aos céus. Ele contempla o trono de Deus. E ele descobre uma verdade. A história não é cíclica, não é aquela que vai se repetindo, onde tudo já está feito e vai tomando o seu rumo natural. Deus intervém, Deus age, Deus abençoa, Deus corrige, Deus disciplina, Deus atua. Nosso Deus não é o Deus transcendente, distante, é o Deus presente, atuante. Ele age, Ele quebranta o coração do governo, Ele protege a quem Ele quer, Ele guarda a quem Ele deseja, Ele endurece o coração de quem quer, porque Ele é Deus. A história, ela tem o governo de Deus que a dirige. A história, ela não caminha por si mesma. A história, ela não é um carro sem freio que vai tomando o seu rumo, tomando o seu caminho, e daqui a pouco vai se abater lá na frente. Há rédeas, há controle, há direção. E a rédea e o controle e a direção estão nas mãos de Deus. João começa a perceber, há um trono nos céus, e tem alguém sentado nele. Ele não é dirigido pelas mãos do homem, dos líderes deste mundo, dos imperadores desse mundo. Ele é dirigido, ele é guiado pelo Senhor. Acima dos reis está o Rei dos Reis. E acima dos senhores da terra, ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que ele diz, vem para cá, e eu vou te mostrar o que vai de fato acontecer. E ele se acha então em espírito, e o que ele vê. É importante nós identificarmos, primeiro, João vê a revelação quanto ao futuro. Eu vou te mostrar o que vai acontecer. Segundo, ele vê um trono, há um governo. O mundo, a história não está desgovernada. Existe um senhor, um senhorio. E alguém sentado, é claro, quem está sentado aí é o nosso Deus. Há um trono no céu. Se você for observar a Bíblia, você vai verificar que no Novo Testamento, a palavra trono, ela é proclamada 67 vezes. Só no Apocalipse, essa palavra é mencionada 47 vezes. Só no capítulo 4, 12 vezes. Para deixar bem claro para João, há um trono, onde alguém que está sentado governa. Há um trono que rege, que comanda. O trono tem tudo à sua volta. Tudo acontece a partir do trono, ao redor do trono, em razão do trono. Deus está no trono. Às vezes os países estão sem governo, sem reis. Estão sem controle. Quando Isaías, no capítulo 6, é chamado por Deus, ele vê um Israel sem rei no trono. O rei tinha sido morto. A incerteza quanto à segurança da nação, o caminhar da nação, existia. Mas ele contempla o Senhor no seu alto e sublime trono. E ele acalma o seu coração, porque ele percebe o que João está percebendo. Há um Senhor, há um Deus no controle de todas as coisas. Para aquele que está passando um tempo de perseguição, um tempo de medo, um tempo de pavor, um tempo de insegurança, por toda a perseguição que o Império Romano traz, por todas as lutas que a vida apresenta, saber que há Deus no trono,
traz segurança para a velhice, traz segurança para a vida dos filhos. Às vezes a gente fica pensando, o que vai ser da geração vindoura? Como é que vai viver os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos? O que vai ser da história deles nesse mundo? O que eles vão ter que passar? O que vai ser da história da minha vida na velhice? Quando chegar o tempo da minha limitação. Então o ser humano, ele quer segurança, ele busca segurança. João está dizendo, está crendo que a segurança da igreja, a segurança do ser humano está na certeza de que existe um trono nos céus e Deus está sentado nele e ele controla e coordena todas as coisas. Esse é o Senhor da vida, esse é o Senhor do universo. É importante saber, Deus está no seu trono. Quando nós olhamos para esse texto, especialmente no versículo 3 que nós lemos, nós vamos ver que é descrito aí a pessoa daquele que é sentado no trono. João não vê uma pessoa, um personagem, não vê a imagem de Deus. E é fácil explicar isso. O homem não pode contemplar a imagem de Deus, nem mesmo em espírito. Nós só vamos poder contemplar a face de Deus na eternidade com Deus, no novo céu, na nova terra, com um novo corpo, incorruptível, um novo nome, naquilo que Deus reserva para mim e para você na eternidade, preparado pelo Senhor, para vivermos as delícias da eternidade com Ele. Então João sabe que alguém está no trono e algumas imagens vão vindo para ele que possa descrever um pouco de quem é o Senhor, de quem é aquele que está sentado ali, de quem é esse que tem o universo nas mãos, que controla características presentes na vida, na pessoa, na imagem de Deus, que governa todas as coisas. No trono de Deus, ele vê graça, ele vê misericórdia, que vem refletida por esse arco-íris aí. Esse que se acha assentado, verso 3, é semelhante ao aspecto de pedra de jaspe, também de sardônio. A pedra de jaspe é uma pedra branca que expressa a santidade, a pedra de sardônio é uma pedra vermelha que expressa juízo de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa outra expressão. Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com o homem, especialmente com Noé e sua família. Depois que o dilúvio varre a terra, que o juízo de Deus é trazido aos homens, e Deus preserva aquela família que foi capaz de obedecê-lo na construção da arca, que foi capaz de dar-lhe confiança, expressar-lhe fé, entrando na arca, que Deus selou a porta por meio de um anjo, antes que qualquer gota de chuva caísse do céu, antes que as fontes de águas fossem abertas, para tomar aquela arca, e para fazê-la caminhar, navegar, à deriva, sem leme, sem motor de popa, sem remo, mas no cuidado, no sustento da mão de Deus, até que as águas baixassem. Foi Deus que sustentou aquela família, e os animais que estavam na arca, e depois faz uma aliança, dizendo, olha, eu não vou mais destruir, punir o ser humano com dilúvio. Para você ter certeza disso, eu vou colocar então um arco-íris nos céus. Esse arco-íris representa a aliança de Deus com os homens, que proclama misericórdia. Eu vou ter misericórdia. Eu não vou trazer juízo antes da misericórdia. A misericórdia de Deus, de forma mais grandiosa, se manifesta na cruz, no sangue de Cristo que foi vertido. Não há misericórdia maior revelada na Bíblia para mim, para você, para João, do que essa. O arco-íris representa o trono da misericórdia de Deus, da graça de Deus que se revela na cruz, uma aliança, uma promessa de cuidado, de preservação, de ação que concede perdão, mas que não condena mais como condenou antes. Que não traz mais o juízo de forma punitiva como trouxe antes.
não antes da misericórdia. Misericórdia que se revela na cruz, num sangue que nos purifica de todo pecado. Somos pecadores, somos falhos, temos carência de Deus, estamos destituídos da glória de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus que nos abraçasse, que nos alcançasse, no sangue puro de Cristo que foi vertido no Calvário. A favor de Deus, a graça de Deus, para mim e para você. Agora, sabe o que é interessante? Que o arco-íris vem depois da chuva, o arco-íris vem depois da tempestade. Aqui não. Aqui ele vem antes do juízo, ele vem antes da tempestade, porque a misericórdia de Deus tem que vir antes do juízo. Senão seremos todos condenados, seremos todos lançados no inferno, como o diabo e os seus anjos. Seremos todos nós, seres humanos, pecadores, destituídos da glória e da graça de Deus. E vamos sofrer as penas eternas, e vamos chorar e ranger, o ranger de dentes e o choro constante por toda a eternidade, pela ausência de Deus na eternidade conosco. No trono de Deus, João vê misericórdia. Misericórdia para o coração que crê, misericórdia para aquele que confessa pecado, misericórdia daquele que reconhece a sua natureza pecaminosa e a sua dependência da graça, da compaixão do Senhor, que em Cristo se revela. O trono de Deus, e Deus no seu trono, providenciou misericórdia, providenciou grandiosa salvação em Cristo Jesus, antes de enviar Ele o juízo sobre a terra. Deus nos dá a salvação, porque no trono de Deus há misericórdia e graça, mas no trono de Deus há juízo. Não antes da misericórdia, mas não podemos deixar de crer no sangue do Cordeiro que foi morto, de ter esse sangue sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, senão nós não vamos conseguir sobreviver no tempo do juízo. Vamos ser condenados, vamos ser lançados no lago de fogo ardente, o inferno. Se não crermos na graça de Deus que em Cristo se revela, que nos purifica de todo pecado, que se coloca sobre a nossa cabeça, como o arco-íris se estabelece nos céus, para manifestar a fidelidade de Deus com graça e misericórdia, para nos livrar do juízo. Trono de Deus, o juízo, verso 5, por favor, acompanhe aí também. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Relâmpagos e trovões representam o juízo de Deus sobre a terra. Diante do trono estão presentes, fazem parte da característica de Deus, da característica do trono de Deus. São evidências de que o juízo de Deus vai vir sobre a terra. Se os homens não olharem para a misericórdia de Deus, se eles não reconhecerem em Cristo o Salvador, que na graça de Deus se manifesta com perdão, eles vão ter que encarar, inevitavelmente, os trovões, os relâmpagos, as vozes que saem do trono, as vozes do juízo de Deus, da ira de Deus, que vai ser derramada sobre a raça humana. Porque o mundo zomba de Deus. O mundo brinca com o nome de Deus. O mundo escarnece da verdade de Deus. O mundo cospe no rosto do Filho de Deus que foi enviado. Ele toma a imagem de Cristo para as coisas mais absurdas. Escarnecem do santo enviado de Deus para salvar o perdido. O mundo vira as costas para Deus, para a sua vontade, para a sua graça, para a sua misericórdia, para a sua compaixão. O homem, ele vive dentro do seu mundo, inclinado e realizando a sua vontade, trilhando a sua vereda, buscando aquilo que lhe apraz, que lhe satisfaz, se envolve com toda sorte de prazer que o mundo pode dar.
o mundo tenebroso que nos cerca, que quer vencer a igreja, que luta contra a igreja, zomba de Cristo, zomba do Evangelho, zomba de você, de mim, da verdade que você crê, da verdade que eu creio. Quer impor para a minha vida, no trabalho, na família, o princípio que ele tem, como quer impor para você. Se você não conhecer bem o Evangelho e a fé, você vai se dobrar. Os inimigos de Deus, os inimigos de Cristo, agem para zombar do Senhor. E é reservado a eles a ira de Deus. Os homens se colocam no lugar de Deus, se acham os senhores da sua história, acham que determinam isso ou aquilo, que conduzem do jeito que querem, que fazem do jeito que desejam, que nenhuma punição, que nenhum castigo, que nenhum juízo, que ninguém vai lhe cobrar nada nunca. Nós fazemos a nossa história, nós criamos o nosso caminho, nós construímos com a nossa mão ou destruímos com o nosso braço. As coisas vão do jeito que a gente quer. Domiciano está fazendo isso, não tem igreja cristã, não tem cristianismo, não tem Cristo, tem o Império Romano. É ele que determina, é ele que faz, é ele que manda. E se ele quiser, ele faz cessar esse movimento. Ele elimina, ele mata, ele lança na arena, ele crucifica. Quanto mais o Império Romano age, mais a igreja cresce. Quanto mais mártires surgem, mais pessoas são mortas, maior é o número dos convertidos. Quanto mais o império cerca, o império impede, o falso profeta age, mais a igreja estende as suas tendas, alarga as suas tendas, vence barreiras, vence limites geográficos, com as viagens missionárias e com o estender agora daqueles que foram feitos cristãos mundo afora, nos confins da terra. A igreja não se cala, ela não diminui, ela não encolhe, ela enfrenta, ela avança, ela cresce. Não é o que o homem quer, é o que Deus quer. O homem não tem a última palavra, Deus tem. Deus tem a última palavra. João está contemplando essas coisas, é consolo para a igreja. No tempo da luta, no tempo da dor, no tempo do sofrimento, no tempo da morte. É saber, Deus já determinou o seu fim. Seu fim não é trágico, seu fim é de glória. Seu fim não é de perda, não é de derrota, é de vitória. É receber a coroa da vida. Seu trabalho não é vão. Ele rompe barreiras, ele rompe limites, ele convence corações, ele saqueia o inferno, ele transforma, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, mortos em vivos. Ele liberta da escravidão do pecado. Ele leva uma saída de salvação, uma saída de Deus, do trono de Deus, para aquele que estava condenado, para aquele que não tinha saída. João está vendo essas coisas, irmãos, do trono de Deus surge o juízo para aquele que blasfema, para aquele que açoita, para aquele que zomba, para aquele que cospe. A igreja não pode encolher, você não precisa encolher. A igreja não pode se amedrontar, você não precisa se amedrontar. Você deve enfrentar como a igreja enfrentou, com louvor nos lábios, glorificando a Deus por terem se achado justos até de padecer, de morrer, de dar a vida, por causa do Evangelho. Porque o juízo de Deus está para vir. E quem não se humilhar diante de Deus, não vai ser exaltado pelo Senhor, como nós cantamos nessa noite. Aquele que se humilha diante da potente mão de Deus, no devido tempo vai ser exaltado. Aquele que não se humilha no devido tempo vai ser condenado. Porque aquele que crê já tem vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. João está dizendo, Deus não é o Deus passivo simplesmente, que aceita toda a zombaria do mundo, toda a negativa do mundo. Deus não é um Deus inerte, que fica sem agir, sem reagir. Não, Deus reserva o juízo para aquele que não crê, para o ímpio, que persegue a igreja, que zomba de Deus, que escarnece da sua santidade. E chegará o momento em que Deus há de derramar sobre o ímpio a sua ira, o seu juízo, a sua condenação, o seu veredito. E nesse tempo, meu irmão, minha irmã, é o tempo da vingança do Senhor, conforme Isaías menciona no capítulo 61. O tempo da vingança do nosso Deus chegou.
Ou conforme Cristo em Lucas 4, verso 17, Deus vai punir o ímpio pelos seus caminhos, pelas suas veredas, pelas suas escolhas, pela sua zombaria, pela sua perseguição. Deus vai punir o coração do ímpio, a vida, a história daquele que viveu na iniquidade e não tem sobre a sua cabeça a misericórdia e a graça de Deus, o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. A primeira vinda Deus vem para salvar, é salvador. Na segunda vinda ele é juiz, ele vem para condenar, é martelo de Deus, é juízo de Deus, é balança de Deus, balança de precisão. Trono de Deus a juízo. No trono de Deus há santidade e transparência. Santidade de Deus é a santidade incomparável. Santidade e transparência. Verso 6. E adiante do trono, como que um mar de vidro semelhante a cristal, também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por trás e por diante. Há coisas limpas e transparentes aqui. O mar de vidro, semelhante a cristal. No verso 3 também, aspecto de esmeralda. Revela uma santidade de Deus. Santidade que Isaías contemplou. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santidade na sua intensidade, santidade superlativa que o ser humano não é capaz de obter, mas ele vai ganhar quando receber de Deus o novo corpo incorruptível, para o novo céu, para a nova terra que Deus reserva para nós. Deus está no seu trono e Deus governa com santidade e transparência. Irmãos, o trono do mundo é o trono da corrupção, é o trono das trevas, é o trono da escuridão. O sujeito que governa nesse mundo tem desejos escusos e ocultos. Tem o propósito de se dar bem, de se sobressair, de dominar sobre as pessoas, de se aproveitar da posição que ocupa, de legislar leis que sejam justas aos seus olhos. Quem exerce autoridade nesse mundo, quem se assenta em algum trono, tem alguma posição de comando por aí, é aquele que é capaz de tratar o culpado como inocente e o inocente como culpado. Ele pode condenar o justo e ele é capaz de absolver o culpado. Se olhamos para a história de Cristo, vemos isso. Pilatos, o que ele disse? Não sabe você que eu tenho autoridade para mandar prender ou soltar? Para matar ou para deixar viver? É a autoridade dos homens, é o trono dos homens. E ele vê em Jesus o quê? Não vejo mal nesse justo. Qual que é o veredito certo para aquele que é inocente? Ele não vai receber nenhum açoite, ele não vai ser condenado por nada, porque ele nada fez. Ele vai voltar ao convívio natural, nós vamos pedir desculpa para ele por tudo aquilo que foi feito até aqui, porque nós entendemos que ele não é culpado de nada. Não vejo mal nesse justo, mas o entrego para a crucificação. Condeno como se fosse malfeitor, o malfeitor mais perigoso, o homem, o ser humano mais danoso à sociedade no nosso tempo aqui em Jerusalém. O governo dos homens, o trono dos homens, condena o inocente. Não é no seu tempo, é em todo tempo. Foi no tempo de Cristo. O inocente foi condenado à pena capital, à pena máxima, à pena de malfeitor, a pena daquele que comete crimes hediondos. É declarada a sua inocência, mas é confirmada a sua condenação capital, maior, mais dura, mais violenta, que o Império Romano poderia trazer sobre uma pessoa. Tanto é que Romano não era condenado à crucificação.
Se ele fosse condenado à pena de morte, um outro tipo, como Paulo, que era cidadão romano, guilhotina romana. Menos dor, menos sofrimento. Uma misericórdia por parte do império para vocês. Mas Jesus não, Jesus é condenado pela pena capital mais violenta, mais danosa, mais dolorosa que o Império Romano podia produzir. O trono do homem é esse trono aí, da injustiça, da corrupção. O trono de Deus é o trono da santidade, da justiça, da pureza, da transparência. Como nós gostaríamos de ter governantes em todas as áreas de autoridades assim, que governam com santidade, com transparência, com pureza, com justiça. Só no trono de Deus. Porque o trono dos homens é o trono corrompido, é o trono invadido pelo pecado, invadido pela inclinação carnal ao erro, à falha, a procurar ver o que eu posso fazer de maneira que fique melhor para mim, mesmo que seja pior para o outro. Não há justiça, não na maneira que deveria existir. Não há cuidado, não da forma que deveria cuidar. Por isso que nós oramos pelos nossos governantes, pelas autoridades instituídas, pedindo que haja temor e tremor desses corações diante de Deus, para ver se eles buscam um pouco da santidade que no trono de Deus existe, para serem mais leais, para se limpar um pouco da corrupção, que o coração humano não está acostumado. Colocamos diante de Deus, para que Deus possa quebrantar o coração, porque é Ele que quebranta o coração de quem quer. É Ele que pode mudar a sorte. É Ele que pode fazer a diferença. O agir de Deus, que está acima de todo trono. Mas no trono de Deus há santidade. Santidade no trono de Deus, que não se contamina, porque Deus não é Deus que se associa de maneira alguma, em momento algum, àquilo que é mal. Só por isso, Deus é bom. Faz parte do caráter dele ser bom, ser fiel, ser puro, ser santo. E o nosso Deus não pode negar a si mesmo. Por isso o seu trono é trono de santidade, é trono de transparência. Irmãos, nós vamos parar por aqui hoje. Eu quero que você leve essa reflexão no seu coração. Você vive sob o governo de Deus. Não sei o que você tem passado, se você tem enfrentado lutas como a igreja enfrentava nos dias de João, se tem saltado na sua mente as interrogações quanto ao futuro, quanto à sua segurança, quanto à segurança da sua casa, quanto ao seu sucesso no trabalho ou na família, nos negócios, não sei. Não sei se você anda preocupado, chorando, sofrendo, por causa da corrupção do mundo, por causa da corrupção dos governos, daqueles que se assentam nos tronos por aí. Mas eu quero dizer para você que o controle da sua vida, da sua história, está nas mãos de Deus. Aquele que rege com transparência, aquele que rege com santidade, aquele para o qual não há impossíveis, aquele que quebranta o coração de quem quer, de endurece aquele que tem vontade, aquele que abre porta e ninguém pode fechar. Que assim como essa palavra, essa visão de João leva conforto ao coração de João, leve conforto ao seu coração, diante das circunstâncias que te desafiam, que te amedrontam, que atemorizam a sua alma, que te afligem, que te fazem sofrer por uma questão em casa, ou do trabalho, ou da igreja, ou da fé, ou do conduzir dos seus passos no caminho do Evangelho, por uma perseguição que você sofre por ser cristão, por levar na vida o nome de Cristo, quem sabe, pela pressão que você tem sofrido, pelas propostas que você tem recebido, que tem tentado te arrastar por aí, por caminhos, por vontades que não agradam a Deus. Se coloque diante de Deus, no trono de Deus há cuidado, no trono de Deus há compaixão, no trono de Deus há misericórdia, no trono de Deus há graça para você e para mim.